O Go, ele tem uma estrutura que ele recomenda, que é essa daqui, né? Então, você tem packages, que é basicamente tipo helpers que você cria para o seu projeto, né? Vamos dizer assim, bem a grosso modo. Internal é o código em si do seu pacote. Command é basicamente é basicamente o entry point inicial, né? Então, se fosse um microserviço, a inicialização do microserviço estaria aqui. Como isso aqui é uma biblioteca, nesse entry point aqui eu só fiz um exemplo de como usaria a biblioteca, né? Então, por isso que ele está dessa forma e não a inicialização do serviço, porque não é um microserviço. Então, para você fazer um projeto, tem basicamente essas pastinhas aqui. Como é uma biblioteca, a função que me retorna o CEP, ela está bem aqui na raiz, né? E aí, essa função da raiz, ela chama as outras funções que está dentro de internal, né? E aí, se internal precisar de alguma coisa, de alguma biblioteca, algum helper, ele pega de package, certo? E é basicamente essa a estrutura do Go, dessa recomendada, né? E aí o Go, ele funciona com base em pacote. O que é com base em pacote? O que é com base em pacote? Significa que você, não como o JavaScript, vai importar com ponto barra e assim por diante. Ele lida com a pasta como se fosse um pacote. Então, dentro da pasta entity, eu tenho o CEP e o nome do pacote é entity, certo? E aí, se eu for importar, eu uso como base o nome Lagoinha, né? Então, se eu entrar aqui no GoMod, eu tenho o nome do pacote, né? Então, que é barra GitHub, barra EagleHouse, barra Lagoinha. Se fosse um microserviço, seria isso aqui. Mas como é uma biblioteca, eu preciso prefixar com isso aqui, porque quando as pessoas forem instalar, ela precisa funcionar como pacote global, né? Então vai ficar github.com/eaglehouse/lagoinha, que é a URL do projeto mesmo, né, no GitHub. Então, se eu tenho CEP dentro de Entity, quando eu for importar o CEP, eu importo com base no pacote. Então, baseado na minha URL do projeto, que é essa daqui, que está no GoMod, eu tenho o internal, que é a pasta, e entity, né? Então eu meio que pego com base na raiz do projeto. Basicamente isso. E considerando pacote, né? Então vocês veem que eu botei entity aqui no final, mas eu não coloquei barra CEP. Porque barra CEP é o nome do arquivo. O nome do arquivo em si, ele não importa. Eu poderia colocar qualquer coisa. O nome do arquivo ele só serve para você conseguir se achar. Como eu importei o pacote entity, tudo que tiver aqui, eu em tese poderia importar aqui dentro. Entendeu? Então eu não preciso colocar o nome do arquivo diretamente. Eu só preciso importar o pacote e tudo que estiver dentro do pacote eu tenho disponível aqui. Só que tem outro porém. Tudo que tem dentro desse pacote CEP, eu só consigo importar de outro lugar se a primeira letra for maiúscula. Tá vendo que o CEP está maiúsculo? Se fosse CEP minúsculo, isso seria uma variável que só teria acesso aqui dentro desse pacote. Certo? Então, tudo que estivesse dentro desse pacote eu conseguiria ver. Como está maiúscula, de outro pacote eu consigo referenciar ela. É aqui que temos o bloco de notas. É aqui mesmo, meu nome. Aqui mesmo. A vizinha do carnaval está liberada agora. Abriu o CNPJ do pai. Lança. Especialista em TS, né? Tô ligado, Alves. Então é basicamente isso. Então, se eu vier aqui no meu lagoinha.go, eu tenho a importação de todos os pacotes. O pacote interno, o pacote de serviço, e aí vocês veem que aqui dentro de service eu tenho outros pacotes. Então eu tenho o pacote do Correios, por exemplo, o pacote da API CEP, né? E eu consigo importar todos eles aqui, ó, tá vendo? Que nem eu falei, o nome do arquivo não importa, tá vendo? Coloquei qualquer coisa aqui, eu só importei o pacote da API CEP e tudo que eu acesso dentro de API CEP é tudo que tiver com letra maiúscula. Então é basicamente isso. Todos os serviços estão importados aqui. A raiz do service também está importado. Por quê? Porque o pacote service tem um arquivo aqui, ó, que é o pacote service. E aqui eu estou exportando uma interface que é chamada provider. Por isso que eu importo ela aqui, ó. Então estou importando service, estou importando entidade, o pacote entidade que só tem CEP. Estou importando os 3 serviços, API CEP, Brasil API e VS CEP. E estou importando esse package de erros que é uma biblioteca, que eu botei dentro de package com os
os tipos de erro da aplicação, né?